Uma concessionária de carro nos Estados Unidos que vendeu um carro que custava, sei lá, $400 mil por $5. As pessoas são negligentes quando tratam com dado corporativo de usar de qualquer jeito. Porque se você não preparar, os dados são usados para treinar, às vezes, o seu concorrente. Olá, o Acelera Empreendedor está no ar e hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial para a sua empresa. Quer ferramentas rápidas e práticas? Então fica com a gente até o final desse vídeo. O Acelera Empreendedor é uma realização da Aguiar Aceleradora de Ideias e este episódio está sendo gravado aqui no LACOS, o Laboratório de Comunicação e Mercado dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda do Centro Universitário FAESA. E hoje, para falar desse tema tão atual, eu recebo aqui no estúdio dois convidados. Mônica Porto, contadora e especialista em contabilidade estratégica, mestre em contabilidade e mercados. E ela vem falar de inteligência artificial porque também é especialista no assunto pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E também tem MBA na área. Mônica foi eleita por 2 anos seguidos a mulher contadora mais influente do país. Ela também é CEO da NeoCount, gestão contábil, nossa parceira aqui do Acelera, que é a única empresa capixaba certificada no programa de qualidade contábil com 5 estrelas diamante, nível máximo de qualidade no segmento. A NeoCount foi eleita a 3ª melhor empresa para se trabalhar no Espírito Santo pelo GPTW em 2025. Mônica também é palestrante e consultora estratégica. Mônica, bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigada pelo convite. Recebo também Janiel Pereira, diretor da Productivity, empresa parceira da Microsoft. Ele atua diretamente na liderança da área de infraestrutura e transformação digital. É especialista na suíte Microsoft 365, com forte atuação em Azure, identidade, segurança, colaboração e governança, liderando projetos estratégicos para médias e grandes organizações. Atualmente lidera e conduz projetos de alto impacto e participa ativamente de iniciativas de inovação, automação e uso prático de IA no ambiente corporativo. Janiel, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. E para começar, eu queria saber com vocês o que é a tal da inteligência e, melhor, o que é a inteligência artificial. Isso é um pouco absurdo, mas a inteligência artificial, tem muita gente que acredita que ela é uma coisa que surgiu agora, há pouco tempo, né? Mas os primeiros estudos que a gente tem relatados da inteligência artificial são datados de 1950. Em 1952, a gente teve um primeiro seminário falando sobre inteligência artificial, e lá a gente já tem até artigos que foram publicados nesse seminário do Claude, que hoje batiza uma das grandes IAs que a gente utiliza, falando, será que as máquinas podem pensar? Então, isso em 1952. Desde então, as empresas elas vêm avançando muito com essa perspectiva das máquinas pensantes, vamos dizer assim, sabe? Tem poucos anos, 2 anos e meio, mais ou menos, que se popularizou a inteligência artificial. Mas a gente já vem utilizando várias vertentes da inteligência artificial, de as máquinas ajudando, né? As máquinas, de uma certa forma, pensando para várias empresas. Então, ou seja, por detrás das empresas ali, por trás de vários mecanismos, assim, a gente já tem inteligências. Eu falo assim, que até manipulando, às vezes, talvez, comportamentos. Às vezes, quando você assina um streaming, por exemplo, um Netflix, né, um streaming, né, para assistir seu filme, ele vai, através dos seus filmes que você vai vendo, ele vai mensurando o seu comportamento para te sugerir novos episódios, com base no que você gosta. Então, por ali, por trás, já tem um tipo de inteligência, né? As próprias redes sociais também, elas te sugerem conteúdos baseados numa inteligência ali, que a gente chama de algoritmo, mas que é alimentada por uma inteligência das máquinas que vão te sugerir conteúdos com base no que você gosta, no seu conteúdo, assim, do que você consome ali. Então, assim, isso é uma forma da inteligência artificial, mas existem outras formas de inteligência que são, de certa forma,
máquinas pensantes ali para ajudar o teu negócio, né, dentro de talvez de um problema que você tem ali no teu negócio e a tentar, de uma certa forma, com o uso de tecnologia, te ajudar a resolver aquilo, né? Agora, hoje se fala muito, né, de inteligência artificial e inteligência artificial generativa. Qual que é a diferença entre elas? A inteligência artificial generativa, ela faz um pouco do que a Mônica acabou de comentar, que ela é mais preditiva. Então, você vai imputando informações para ela e ela já vai se adaptando às necessidades ou às informações que você vai colocando. Então, quando ela citou que você está assistindo um filme de Netflix, ele já está verificando o seu comportamento, os tipos de filmes, características do filme que você está utilizando, e a partir desses algoritmos que ela comentou, ele vai simplesmente, a partir de uma análise preditiva, te sugerir o que você tem de comum de consumo. E isso acontece em todas as áreas voltadas para LLM, né, que é a linguagem natural de utilização de máquina, para que você consiga ter essas informações mais fáceis ao ponto da pessoa consumir. Então, quando a pessoa faz uma solicitação para uma IA generativa, ela vai fazer baseado nas fontes que ela tem por padrão, mas ela também vai fazer isso baseado no que você tem de padrão de fazer a solicitação para ela. Uhum. Então, por isso que quanto mais você utiliza, mais você acha que você está falando com uma pessoa normal, porque isso é a parte preditiva que ela está utilizando. Então, assim, a grosso modo, podemos dizer que a inteligência artificial, ela utiliza um conhecimento que já existe, e a inteligência artificial generativa é capaz de utilizar esse conhecimento gerando novos conhecimentos. Com base no que nós imputamos para ela, sim. Ok. A gente está num programa que chama Acelera Empreendedor. Empreendedor, ele é prático, ele quer coisas que vão ter resultado no dia a dia dele. Então, eu quero saber o que vocês sugerem de ferramenta para quem está precisando melhorar as vendas. As inteligências artificiais, elas podem atuar, por exemplo, diretamente com integração no WhatsApp, né? Então, na verdade, o próprio WhatsApp, ele já tem algumas ferramentas ali dentro dele que integram com inteligência artificial, que te ajudam ali na organização, né, de leads, né, de pessoas que estão querendo comprar, categorizar seus contatos ali dentro. Mas tem algumas ferramentas que são mais específicas, né, para que você faça automatizações no WhatsApp, para que ele possa mandar mensagens em massa, para que ele possa responder os primeiros contatos ali dentro. Então, gerenciar um pouco desses atendimentos. Normalmente, essas IAs, elas são são pagas, né? E são um pouco mais caras, assim, para algum empreendedor. Depende um pouco do negócio, assim, né? Exato, porque assim como a IA sendo utilizada para fazer uma conexão com o WhatsApp, ela também pode utilizar na questão de venda, de você fazer com que ele conecte em alguns cenários para poder te direcionar até você chegar ao seu cliente. Uhum. A exemplo, todo mundo faz campanha paga ou faz campanha paga em Instagram ou Facebook. Então, tudo isso gera dados, ou até no Google também, gera dados que a gente consegue fazer análise em cima disso. Então, se você conecta as IAs nestas plataformas, ela consegue fazer algo que demanda mais tempo, que é justamente você saber aonde você está acertando ou não dentro de uma campanha, por exemplo, que você está fazendo. Até você chegar no lead específico, e aí sim você aborda ele com a conexão dentro do WhatsApp. Então, você integra uma inteligência para poder fazer uma análise de dados, que são as informações que você já está direcionando em cima de uma venda específica no Facebook, no LinkedIn, no Google. E uma vez que você consegue jogar nessas campanhas, ele já vai mostrar para você qual que é a melhor abordagem e qual o tipo de cliente que você pode fazer, para que você consiga direcionar o seu investimento aonde que está acertando. E aí, quando você fizer a solicitação ou a ação de comunicação com o seu lead, você vai ser muito mais assertivo e vai ser muito mais direcionado, porque você já sabe que aquele lead que está chegando é aquele que está necessitando do seu produto. Na verdade, essa parte de vendas mesmo, não dá para a gente falar bem assim, você vai usar uma inteligência artificial. Mas a gente quer exemplo. A gente tem o Make ou N8N. São duas ferramentas de inteligência artificial, tanto o Make quanto N8N. São duas ferramentas diferentes. Só que ali dentro, você não vai diretamente usar uma ferramenta, você vai integrar várias ferramentas. Então, você vai automatizar o seu atendimento. Por quê? Porque não tem uma IA que eu vou falar bem assim, entra aí no WhatsApp e vende para mim. Sim. Então, eu vou ter que
treinar ela, por exemplo, com uma outra IA, pode ser até o chat GPT, para que ele use um script de vendas. Então, como que eu me comunico com o meu cliente? Por isso que muitas vezes as pessoas, elas se frustram e às vezes tentam usar a inteligência artificial e acaba não dando certo. Por quê? Porque o cliente ele vai entrar em contato, por exemplo, com você, e aí ela vai ser muito séria, ela não vai responder com o seu tom de voz, sabe? Assim, o tom da persona da tua marca, da tua loja, aquele carinho humano que às vezes a vendedora vai ter para atender. Sim. Então, ou seja, você tem como fazer isso, mas para eu fazer isso, eu tenho que fazer integrações do WhatsApp com um GPT, por exemplo, um agente treinado com o meu tom de voz, como eu falo, como eu gosto que fala, como que eu gosto que atende meu cliente, entendeu? Então, essas duas ferramentas, por exemplo, o Make, N8N, eles vão fazer essa integração. Então, você vai lá, eu quero conectar meu WhatsApp com o meu site. A pessoa entrou em contato lá no meu site, não tem aquele, às vezes você entra no site... Tem uma caixinha ali para você conversar? Sim. Como que você vai conversar? E ele vai falar, a pessoa entrou no site, conversou com você, você conecta aqui, você vai responder assim. E se ela perguntar isso? Você meio que tem que ir treinando. E se ela falar que quer isso, o que você vai responder? Então, você tem que ir dando o direcionamento certo para ela, dando as respostas certas. Então, não é uma coisa assim, vai lá e faz tudo sozinho, entendeu? Você meio que compra a ferramenta, quando você compra a ferramenta, você meio que compra ela zerada nessa parte, e aí você que vai treinando. Tem empresas hoje que você pode contratar, empresas que elas já faz esse todo treinamento e coloca para você. Aí essas vão ter diversas empresas, não vai ser uma ferramenta. Vão ser empresas que vão prestar esse tipo de serviço, entendeu? Mas as ferramentas mesmo, por exemplo, de vendas nesse sentido, são ferramentas de automação. Exato. E aí, quando você faz um processo de automação, como ela comentou, você literalmente você vai conectando dentro do seu processo as etapas, e naquela etapa você pode utilizar uma IA. Na outra etapa, você tem uma performance melhor de uma outra IA, então você conecta numa outra. Então, nessa daqui eu preciso de desenvolver um script respondendo o que a pessoa está falando. Então, se eu já tenho todos os históricos do que o meu cliente me falou, ele já consegue, como a Mônica comentou, responder no tom adequado para a pessoa. Então, se você tiver o desenho bem feito do processo, você automatiza e conecta em determinadas etapas, ou uma IA ou uma outra. Igual, concordo com ela, eu acho que não tem uma IA específica, mas eu acredito que a IA correta é aquela que atende melhor as necessidades do seu negócio. Agora, posso dar uma opinião minha? Não automatizem essa conversa com o cliente, né? Também acho. Eu acho assim que a gente tem tantas coisas que a gente pode utilizar a inteligência artificial, e aí sempre as pessoas falam assim, porque a inteligência artificial vai substituir várias profissões, mas o que ela não vai substituir vai ser o relacionamento. A empatia. A empatia, sabe? Aquela coisa de você se conectar com as pessoas. E nós estamos muito carentes dessa conexão. As pessoas estão carentes de atenção. Então, quanto mais humana for a sua marca, o seu negócio, no fim do atendimento, com certeza você vai aumentar suas vendas. Sabe por quê? Porque o humano, ele tem um jeito único de tratar as pessoas. E às vezes a IA, ela pode até te ajudar num primeiro momento ali, assim, dar aquele bom dia, aquela acelerada. Às vezes consultório médico é muito assim, né? Digite 1 para tal especialidade, 2 para tal, 2 para... Aí, tipo, nessas partes ainda, até que ela vai funcionar legal, assim, sabe? Digite 1 para isso. Mas isso é automatizações de atendimentos. Essas de atendimento, por exemplo, o saque digital, DigiSaque, são ferramentas de WhatsApp que você integra esse tipo de... Não é o atendimento, mas é aquela customização para... de entrada de conversa. De entrada de conversa de WhatsApp, para ele já direcionar para um atendente mais fácil, assim, mas essa parte de se relacionar com as pessoas, assim, as pessoas, elas estão muito carentes de falar com pessoas, elas gostam, sabe? Eu tenho um cliente que eu gosto muito de dar esse exemplo dele, né? Que ele tem uma franquia da Cacau Show, né? E eu adoro Harry Potter, né? Eu adoro Harry Potter. Toda vez que sai um lançamento da Harry Potter, toda vez, ele me manda uma mensagem. Às vezes, não sei se é ele, se é o time dele, né? Mas ele manda mensagem. Ei, Mônica, aqui é da Cacau Show, de Porto Canoa. Saiu um lançamento do Harry Potter. Como a gente sabe que você gosta de Harry Potter, aí eles me mandam as fotos. Cara, na hora, você sabe o que eu faço?
Eu não ia lá, eu não ia comprar, eu não ia passar na loja. Sabe o que que acontece? Eu falo assim, não, pode deixar, vou passar aí e tal. E aí elas já falam assim, não, vamos deixar separado para você. Isso é venda, tá entendendo? O que que é venda? Então, às vezes, as pessoas elas ficam querendo criar um universo tão grande e, às vezes, a venda está muito mais sobre você entender o que o seu cliente quer, o que ele precisa. E eu acho que o atendimento que ela comentou é uma coisa bem... Eu tenho estampado isso lá no meu escritório. Tem lá uma frase bem assim, nós temos os pensamentos nas nuvens, mas o atendimento humanizado. Que eu sou muito a favor. Tenho várias ferramentas que eu utilizo, a minha ferramenta também tem IA. E se você olhar meus indicadores de atendimento do primeiro atendimento, está 0 de IA, mas de propósito. Porque eu acho que também o atendimento humanizado no primeiro momento, a pessoa não está querendo entrar num loop de ficar querendo saber, ou por exemplo, quero saber qual que é o 9 para falar com o atendente. Você fica num loop ali naquele primeiro atendimento que é ruim. Então você traz uma experiência, talvez para sua marca, como comentado, que é ruim para você trazer, eu quero otimizar os meus processos, mas não a minha captação, o meu relacionamento com o cliente. Então vamos nessa observação de vocês. Já que a gente não vai automatizar aqui o atendimento, o que a gente vai automatizar nessa empresa? Todo o resto. Todo o resto. Vamos lá, quero exemplos. Operação, análise tributária, o que vocês trazem assim de ferramentas? Quero nomes. Eu gosto muito, muito, muito da Google, né? Apesar daqui da Microsoft, né? Eu gosto muito da Google. A Google, ela tem um ecossistema gigantesco de ferramentas. Gemini é uma das ferramentas que o Google tem. E aí, por que eu gosto do Gemini para o empreendedor? Porque o Gemini, no universo da Google, a gente tem o Google Meu Negócio. Então, Verônica, todas as empresas, elas estão lá no Google Meu Negócio. Elas querem aparecer lá no Google. Então, você digita o nome da empresa. Você quer buscar uma empresa, você vai buscar onde aquela empresa? Você quer buscar um negócio, você vai buscar onde? Se bem que hoje a gente tem tido uma demandada também de pessoas buscando no Instagram, né? Mas, geralmente, o pessoal vai muito no Google para procurar empresas, para buscar negócios. Então, o seu negócio ele precisa estar no Google em primeiro lugar, né? Tem que ter no Google. E quando a gente vai para ferramentas como o Gemini, que é da Google, e você vai buscar informações sobre negócios, ela tem o acesso porque todas as empresas estão no Google. Sim. Então, por exemplo, se eu fosse começar um novo negócio, expandir meu negócio, querer vender mais, para quem eu vou vender mais, lá no Gemini, eu faria uma análise de viabilidade do meu negócio, sabe? Eu começaria assim, peça lá, um prompt bem simples lá no Gemini, faça uma análise de viabilidade do meu negócio. Meu negócio é assim, assim, assado, eu estou localizado em tal lugar. Veja para mim quais são as oportunidades que eu tenho no meu setor, ou eu estou querendo abrir um novo negócio. Quais são as oportunidades que eu tenho em tal lugar, por quê? Porque com base na quantidade de empresas que tem ali, na quantidade de negócios que tem ali, ela vai te sugerir muita coisa, vai te dar análise, vai fazer análise SWOT daquele local, vai te dar dicas, sabe? Então, ela faz uma análise muito bacana. Então, assim, tanto para você que quer fazer uma análise legal do teu negócio, para você enxergar oportunidades que talvez você não está enxergando, o consumo daquele local onde você está, ou tanto para novos negócios também. Então, eu acho ela muito legal nesse sentido. Então, assim, para começar um empreendedor, eu acho que todo empreendedor ele tem que fazer tipo uma análise do negócio dele, vislumbrar quem são os concorrentes, quais são as oportunidades que talvez ele não está enxergando, e essa ferramenta, ainda que no modelo gratuito, ela traz insights valiosíssimos, assim, sabe? Para você ver coisas que você talvez não esteja vendo, e se você usar ela até num modo aprofundado, que elas têm umas ferramentas assim de deep research, né, que eles falam, tipo, investigar, análise profunda, ela vai te dar até perspectiva assim, neste lugar são abertas tantas empresas que ela conecta, ela vai lá buscar na junta comercial, no Sebrae, então ela vai buscando em outros locais também, assim, aqui abre tantas empresas. Então, eu sou um prestador de serviço, estou começando agora meu negócio, quero prestar serviço em tal lugar. Então, ela pode te dar direcionamento desse sentido, assim, olha, nesse local tem tanto isso. Então, assim, ela é muito legal, eu gosto muito. E é interessante falar o seguinte, que quando você está abrindo o seu negócio, você está indo num local, igual comentou no Google, e tem uma gama de informações muito grandes. Então, é claro que você trazendo as informações de onde já tem os dados, você consegue ter uma informação mais detalhada, mais abrangência de negócio. Porque, como a gente estava comentando,
eles são donos dos dados. Então, querendo ou não, seus dados, uma vez imputados na internet, eles são do provedor. Então, no caso, o Google, você imputa no meu negócio, como você comentou, várias questões. Eu lido diretamente mais, eu, claro, trabalho na forma contrária, também uso Gemini para algumas ferramentas específicas, mas eu uso muito no lado pessoal. No lado corporativo, eu vou muito voltado para o que eu realmente trabalho. Então, no meu trabalho, eu lido com a fonte de dados que vem dentro do ambiente do Microsoft 365. Então, quando eu uso já desde o lançamento, eu tenho todas as minhas fontes de dados dentro do meu ambiente. Então, eu não tenho que ensinar, assim como não tenho que ensinar como é que está uma análise para poder fazer a abertura de empresa, porque a fonte de dados é dele. Então, como eu tenho a fonte de dados dos meus clientes, todas as informações estão lá dentro. Então, na hora de eu fazer a pergunta, mesmo se eu não souber, eu posso pedir orientações para escrever o melhor, a melhor forma de se fazer um prompt, porque muitas pessoas também erram nisso, né? Porque não é sair perguntando como se eu estivesse perguntando para você. Você tem que ter uma estrutura de você construir o prompt para que ele consiga trazer e saber de onde ele vai buscar, para que ele não tenha nada fora do comum. Então, no meu caso, eu oriento e trabalho para fazer esses trabalhos dentro do ambiente que eu sou mais especializado na questão Microsoft. E ali eu tenho no meu ambiente todos os cenários que eu posso perguntar sobre qualquer cliente sem ensinar para ele. Então, por exemplo, assim como a Mônica cliente nossa. Então, se eu perguntar assim, escreva para mim a trajetória da Newconte, eu não preciso falar mais nada. Porque ele vai pegar todos os e-mails que eu tratei, todas as conversas, mas eu consolido as minhas informações ali dentro. Se eu tiver fontes diferentes, aí você tem um pouco mais complicado de você fazer ou ter uma IA correta para você tomar uma decisão sobre uma coisa ou outra. Mas no uso do dia a dia, eu uso nesse cenário para pesquisas internas sobre tudo, eu utilizo, e utilizo também dentro até no meu próprio atendimento, como você comentou, como que você usa no restante das coisas. Então, como a gente tem uns atendimentos com o cliente, eu não coloco isso para o cliente consumir, mas eu coloco para o meu background consumir para entregar para o meu cliente final. Então, se alguém fizer uma solicitação para o meu técnico, ele vai olhar aquilo ali e vai falar assim, esse cliente já pediu isso, isso, isso e aquilo. Então, ele já está vindo para falar sobre esse cenário. Então, ele já tem, no background dele, já está munido de informações de qual é o histórico daquele cliente sem sair pesquisando. E isso sim, no background eu uso a IA para poder ajudar isso para ele. E nesse, eu incorporo o GPT. Porque já é nativo da ferramenta que eu utilizo. Então, eu consigo integrar várias IAs dentro do meu negócio e, claro, que em cada uma delas eu utilizo a partir de como que estão as fontes dos dados para que aquela resposta ela seja mais assertiva diante de tudo que eu estiver falando. Então, se eu pergunto algo sobre qualquer coisa dentro do meu ambiente, como é que está a minha agenda para as próximas 3 semanas? Eu vou perguntar isso dentro do meu ambiente como se fosse um chat, meu assistente local. Então, eu não consigo estar usando, no meu caso, eu não posso, eu poderia até fazer, mas eu tenho que fazer muitas questões para usar uma outra IA para poder verificar como é que está a minha agenda. Tem que puxar muitas conexões. Eu uso uma outra IA para ver a minha agenda. Conta. Mas você tem que conectar outras coisas para fazer. Você tem que fazer com que o seu ambiente se conecte para fazer isso. No meu já está nativo. Então, eu até garanto que eu não consiga ver informações na qual eu não tenho acesso. Então, quando você está num ambiente específico, se eu estou no ambiente Google, é óbvio que é melhor você usar 100% Google. Eu sou a favor disso. Se você está no ambiente Microsoft, use Microsoft para você explorar isso. Não adianta você estar no ambiente Microsoft e querer fazer a agenda do Google do lado de lá. Naturalmente, isso vai ter problemas ali naquele meio ou gargalos, possíveis rusgas de vazamento ou informações que não podem estar cruzadas corretamente. Então, se eu estou dentro do Google, use Gemini para você fazer o uso ali dentro do Google. É perfeito. Na Microsoft também você vai utilizar para aquela questão voltada para o usuário final, para o fluxo de trabalho do dia a dia. Eu tenho que ganhar tempo onde eu realmente trabalho. Então, quando eu faço essas integrações, eu busco sempre onde que estão as informações. Nos meus atendimentos, eu não uso o Copilot. Eu uso o ChatGPT, porque ele já faz a leitura dentro da ferramenta que eu utilizo. Então, cada um eu uso na melhor solução que ele utiliza para trazer, a partir das fontes, um dado mais assertivo, mas, no fim das contas, o atendimento tem que ser humanizado. Qualquer área que você for fazer atuação, qualquer uma dessas áreas que você for implementar IA, antes de você sair implementando ou escolhendo a IA, porque nós concordamos em 100% disso, que não existe a IA perfeita para tudo, mas você tem que ter um processo bem desenhado. Porque uma vez que você desenha o processo, independente do que for, eu quero automatizar o que na instituição de ensino? Quero automatizar o que na minha empresa? Então, se eu tiver aquele desenho bem estruturado, eu posso olhar, aí eu posso até utilizar uma IA para falar assim, em qual etapa
você consegue otimizar o problema, ou otimizar esse processo. Às vezes eu posso eliminar ele pode fazer uma análise que elimine, mas aí volta, você tem que ter essas informações devidamente ajustadas para você olhar aonde você vai potencializar. Tipo o exemplo que eu comentei, eu não vou potencializar o uso de uma IA dentro de uma outra que a fonte de dados não é o que eu trabalho, então eu vou trazer as fontes de dados corretas, mas na hora de eu fazer a análise de como que eu vou potencializar, com o desenho do processo realizado, eu defino aonde que a IA vai ser implementada. Talvez não em todo o processo. Igual comentamos, eu acho que o atendimento eu não vou colocar ele aqui, mas numa parte do atendimento, do background dele aqui, eu posso colocar. Mas na captação do cliente, na primeira, eu acho que talvez seja mais frio. Então, se você tiver desenhado, qualquer uma etapa que você for botar IA, desenhe o processo primeiro, não vai escolhendo a IA. Tem muito empreendedor perdendo dinheiro, fazendo uso errado? Muito. As pessoas, elas atribuem ao erro todo como se fosse a inteligência artificial, como se ela não funcionasse ainda, né? A culpa, a inteligência artificial, porque eu gastei milhões em investimento com inteligência artificial e não funcionou. Mas eu acredito também que é isso, é muito a questão de processo, né? Você tem que entender o processo do teu negócio, entender o que dá para você automatizar com IA. Por exemplo, voltando para o lado do empreendedor, por exemplo, tem muitas coisas da área do marketing hoje que a gente consegue automatizar tudo com IA. Tudo que a gente vai fazer hoje, a gente fala sobre criar uma página de vendas. Essas landing page antes, a gente tinha que contratar um desenvolvedor, uma pessoa para poder fazer. E hoje, com um pequeno prompt, você consegue fazer isso. E o pequeno empreendedor também vai conseguir fazer isso. Hoje, por exemplo, a gente tem o Gama, que faz isso até gratuito. O Manus, que é da Meta, né, que é a dona do Facebook, também faz páginas de vendas incríveis. Então, ou seja, você consegue automatizar uma página de venda super rápido. Você consegue comprar um domínio hoje integrado no Manus, lá pelo próprio Manus, que é uma IA da Meta. Você cria sua página de vendas, você gera o link por lá, você pode comprar um domínio por lá e publicar e já começar a mandar para as pessoas aqui. Eu estou vendendo esse produto novo, ou esse serviço, ou esse curso. Antes era um processo que você mandava para um desenvolvedor que ia demorar, sei lá, 30 dias, 60 dias para te entregar uma página de vendas. E às vezes nem era o que você precisava, porque ele não conseguia entender o seu cliente, aí ela já entende o que você trabalha, já tem no background aqui as informações dos cursos que você já ministrou. Se ela tiver uma conexão, por exemplo, com algum sistema seu que se conecta, por exemplo, para verificar como que foi a quantidade de alunos que tiveram em cada turma, ela sabe qual que deu certo e qual que não deu. Então, diante disso, ela consegue fazer uma landing page mais atrativa do cliente, que ela já sabe como que vai ser para ser mais assertivo. Então, aproveitando esse gancho de vocês, então vamos falar do prompt. Uma coisa é você conseguir fazer. Outra coisa é você conseguir fazer uma coisa muito bacana, né? Então, eu procurei esse especialista e ele falou, olha, Verônica, eu também uso inteligência artificial, mas eu consigo fazer um prompt mais especializado e eu consigo um resultado melhor por isso. E é lógico que tem também a minha parte criativa, né? Eu fiz uma graduação nessa área, enfim. E aí eu queria conversar com vocês sobre o prompt. Prompt é aquele comando que a pessoa dá para a inteligência artificial, né? Crie tal coisa, é aquele textinho. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o prompt, a importância, né? Quais informações que tem que estar nesse prompt? Quais dicas que vocês dão para construir um prompt para entregar resultados melhores? Nós que, vamos dizer assim, aprendemos a internet, né, ao longo da vida e fomos, digamos assim, meio que doutrinados a usar a internet ali através do Google e Yahoo, os mais antigos, né? A gente está acostumado a usar, tipo, 2 perguntas, 2 palavras ali e usar uma pergunta, alguma coisa assim para se comunicar no Google, por exemplo. Eu quero saber sobre alguma coisa, eu vou lá, boto 2, 3 palavras e eu já busco uma resposta. A IA, ela não funciona dessa forma. A IA, a gente trabalha com um mecanismo dentro dela que a gente acaba chamando até de engenharia de prompt. Exato. Essa engenharia de prompt, ela requer alguns conhecimentos que a gente fala, né? Ela requer alguns conhecimentos para que essa resposta seja mais assertiva. Eu até costumo falar que antigamente, né, as pessoas mais bem-sucedidas eram as que sabiam todas as respostas, né? Hoje as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que sabem fazer as melhores perguntas. Mas não é porque ela sabe fazer a pergunta, ela sabe formular uma pergunta e aí quando você formula uma boa pergunta, você obtém uma boa resposta.
Nessa engenharia de prompt, a gente precisa ter a persona, quem é você. Então, ela precisa saber e conhecer qual é essa persona. Ela precisa entender o seu contexto. Ela precisa entender qual é o seu problema. Ela precisa entender qual é o tipo da resposta que você quer. Então, você precisa dizer para ela mais ou menos o que você deseja receber e como você quer receber. Então, você, pelo menos esses 5 elementos, eu falo que eles são meio que básicos ali para você começar a ter uma boa resposta, né? Mas eu uso uma IA também. Chama Prompt Cowboy, o nome. Ela é gratuita. Você vai adorar usar ela. Chama Prompt Cowboy. Ela até fala assim, transforma os seus prompts preguiçosos em prompts incríveis. Porque daí ali dentro você coloca algumas pequenas coisas, pelo menos o básico desses 5 elementos. Quem é você? Eu sou uma jornalista, quero entender mais sobre isso, quero saber sobre esse determinado assunto, estou com esse problema, quero receber mais ou menos isso nesse formato, em Excel, PowerPoint, PDF, imagem, vídeo, o que quer que seja. E aí essa IA, ela transforma o seu prompt numa metodologia da engenharia de prompt, você só copia e cola na IA o Chat, Gemini, Exato. Outra IA. Eu uso nativamente os agentes que já vêm nativos das ferramentas. Eu uso o próprio Copilot tem um prompt coach que usa, além desses 5 pontos que ela fala, ainda pergunta qual é a fonte que você tem que utilizar. Mas é interessante que não só essa que ela citou, mas também no Prompt Coach, ele vai te fazendo as solicitações para te conduzir a ser mais assertivo na hora dele gerar. Então, quando você faz a pergunta, às vezes, igual a gente fazia antes lá assim no Google de qualquer jeito, fala assim, tá, mas qual o objetivo? Então, ele vai fazendo perguntas para que no final ele conduza as etapas que ele precisa para construir o prompt correto. E dali tem ainda especializações que você consegue falar o seguinte, olha, eu quero esse prompt para poder ser utilizado nesta IA. Porque também tem diferença. De IA para IA, tem IA que responde num prompt, você pode pegar aquele mesmo prompt e jogar na outra, não vai funcionar. Então você pode ter otimizações de prompts para específicas IAs que você possa utilizar. Então, quando você está falando de engenharia de prompts, a gente faz treinamentos em company dentro de empresas, justamente ensinando os colaboradores a como fazer as perguntas. Porque as pessoas fazem as perguntas como se estivesse fazendo uma pesquisa de e-mail. E não é assim. Então, você perde muito tempo. Antigamente, nós fazíamos as perguntas curtas. E pergunta, não sabe perguntar, a IA dá a resposta errada. Também. Aí a pessoa, ela acha assim, a IA não funciona, a IA me responde errado, mas não é a culpa da IA, é a culpa da pergunta. Por isso que eu falei que a gente tem que saber perguntar. Então, a gente entender um pouco da engenharia de prompt é importante, criar os bons Porque prompts. se ela só vai dar a resposta errada, ou na grande maioria da resposta errada, se você direciona para ele as fontes erradas. Então, se você direciona as fontes corretas, você consegue ser mais assertivo. E como eu disse, você tem prompts específicos para utilizar em cada IA. Então, você pode falar, eu quero que esse prompt para rodar no Cloud, eu quero esse prompt para rodar no Perplexity. Então, você consegue fazer com que esse prompt seja mais otimizado para aquela IA. Cada uma delas utiliza um modelo específico, tirando o proveito melhor de cada uma delas. Então, se você utilizar esses agentes de prompts que fazem os prompts, te garanto que você vai ser mais assertiva. E antes também de você começar a usar qualquer IA, todas elas têm geralmente esse propósito. Você vai dentro dela e define o que a Mônica falou da sua persona. Porque, por exemplo, cada IA vai responder de um jeito, mas se você não contextualizar quem você é, ela vai responder de forma genérica. O meu, ele sabe exatamente o que eu gosto de fazer. Se eu fizer uma pergunta, pessoal, ele já responde assim, ó, estou respondendo sem rodeio, correto e baseando na documentação XYZ. Ele já fala assim para mim. Então, já me mostra tudo que eu preciso, porque ele já está personalizado para mim. E, geralmente, as pessoas só saem usando. Elas não contextualizam para poder, primeiro, criar a persona, o que, geralmente, o prompt, ou esse gerador de prompt, se você não conduzir ele, talvez não te direciona corretamente. Então, você tem que incluir nas instruções básicas daquela IA qual é a persona de quem você é, o que você faz, com que você trabalha, porque ele vai puxar as fontes baseado no seu trabalho, no que você está buscando de melhor. Então, nas empresas a gente faz muito treinamento para explicar para os colaboradores como eles usam. Então, direcionando para que eles usam esse correto, e aí a gente trabalha muito nessa engenharia de prompt também. Perfeito. Agora, eu quero entender com vocês o seguinte, né, Janiel? Começou a adiantar ali para gente lá atrás, mas queria saber um pouquinho mais. O que a gente coloca de informação na inteligência artificial pode ir para todo mundo.
Então, como que a gente faz, por exemplo, com informações estratégicas? Quem está botando informações estratégicas da empresa na inteligência artificial está dando presente para a concorrência? Aí eu acho que é a parte que eu mais gosto de falar, porque eu acho que as pessoas, eu vou falar dessa forma, sem ser grosseiro, mas as pessoas são negligentes quando tratam com dado corporativo de usar de qualquer jeito. Porque se você não preparar, os dados são usados para treinar, às vezes, o seu concorrente. Se você pega, e aí tem um termo de se utilizar que quando você trabalha o colaborador buscando uma melhor otimização do trabalho dele, se a empresa não definir o padrão da IA, cada um vai trazer a sua. E aí é um dos problemas. Porque você tem um conceito chamado de Shadow AI, que é a IA obscura ou a IA oculta na sua empresa, que as pessoas estão utilizando talvez a inteligência do seu negócio para treinar outros modelos de IA. Então, às vezes, independente de qual negócio que você utiliza, se você utiliza a empresa A ou tem preferência para uma ou para outra, definir qual que é o padrão da empresa. E vocês terem isso corporativamente, eu pensando numa questão empresarial. Porque ali você vai saber por onde que seus profissionais estão conduzindo com as dúvidas deles. Talvez numa análise de como que as pessoas estão se comportando, de como que elas estão usando a IA, talvez você está vendo, por exemplo, na área da Mônica, que é a área contábil. Todo mundo é especialista, mas pode ter uma pergunta, ou tipos de perguntas que as pessoas estão fazendo dentro da IA, que talvez com um curso, ou uma melhoria em cima daquele tipo de assunto que as pessoas estão fazendo, diminua talvez o uso da IA e já começa a utilizar o que já está nativo delas. Então, eu acho que usando esses recursos de forma mais controlada, é mais correto, mas as pessoas normalmente usam errado. Porque colocam, mas não segmentam as informações antes. E só colocam a informação para poder fazer a utilização. Mas isso faz diferença, por exemplo, se a IA é gratuita, se a IA é paga, ou de todo jeito pode ir para concorrência? Como que eu faço para não ir para concorrência? Tanto o Copilot quanto o Gemini, que é o mais específico voltado para a área corporativa, eles têm modelos que preservam a utilização apenas dentro do ambiente do cliente. Isso é garantido. É como se você tivesse um banco de dados, mas Exato. aí você tem que usar no modelo pago, como eu uso. Você usa no modelo pago, um modelo corporativo, e é como se o seu banco de dados fosse um banco de dados só seu. Então, ou seja, nada da tua corporação ou da tua companhia vai sair e vai para outra. Então, nesse modelo pago corporativo, você separa, tanto que hoje tem órgãos públicos que estão utilizando, e aí eles têm um contrato todo que toda aquela informação dali tem que ficar privada, então você não vai ter um vazamento de dados, de informações daquelas ali. Para quem usa a IA genérica, em nome de pessoa física, aí eu acredito que o gratuito ainda é um pouquinho pior, né? No pago eles têm ainda uma questão assim, de lei geral de proteção de dados, de uma organização, mas isso não quer dizer que, por exemplo, que Janiel trouxe, né? Que a informação que você está alimentando e deixando ela mais inteligente também não vai ser usada como fonte para o teu próprio concorrente, né? No geral, até as gratuitas, elas vêm por padrão liberados para você fazer a utilização para alimentar o modelo de todo mundo. Mas você pode desligar. Só que normalmente as pessoas não fazem isso. Então, se você for utilizar o Gemini gratuito, você tem que ir lá na configuração e você, olha, eu não quero utilizar. No ChatGPT é a mesma coisa. Você pode desligar para que aquilo não seja utilizado para aprendizado de outras pessoas. Então, fica somente para você. No gratuito, mas qual que é esse caminho aí? Lá em configuração? Em configurações, todos eles têm. Todos eles têm. E normalmente as pessoas não fazem, as pessoas só saem usando. Então, às vezes você está... E aí, quando você não direciona o seu colaborador a usar o IA da forma correta, isso acontece. Porque às vezes o que ele tá usando a IA para potencializar, talvez é uma questão estratégica. E ele está colocando aquilo ali, pode ser utilizado por outras pessoas. Mas uma coisa que eu também gosto de falar com as pessoas também, quando elas vão usar... Porque às vezes nem é todo mundo que vai ter condições de pagar uma IA mais cara, uma IA corporativa. Então, eu sempre falo assim, olha, se você quer usar algum tipo de dado, alguma informação que seja muito estratégica da empresa, não coloca o nome da empresa, não bota CNPJ, bota um nome fake, sabe? Alguma coisa assim, dados fictícios. Ah, não, eu quero rodar com dados verdadeiros. Bota um nome de mentirinha ali, inventa um nome, para na hora que você subir os dados, não ficar atrelado aqueles dados àquela determinada empresa, tá? Então, Exato. É porque como às vezes eu dou muita aula falando de IA para contadores, a pessoa, professor, eu preciso subir
subir um balanço de uma empresa. Falei, tira o nome da empresa, tira o CNPJ, bota um nome fantasia, sobe sem nome, bota um nome em referência, o número do código da empresa dentro do seu sistema, que você vai saber qual é a empresa. Então, também essas informações, e principalmente para quem usa no gratuito também, não colocar informação sigilosa de ninguém ali dentro, se você está usando, principalmente administrando dados de terceiros. Né? Mas se você tiver, por exemplo, igual ela comentou, você está no ambiente do Google utilizando Gemini, ambiente do Workspace do Google, ou no ambiente Microsoft, você pode colocar. Porque as duas, mesmo no gratuito, conectadas corporativamente, garantem que não vão passar para fora, tá? Então isso é garantido em contrato, em ambas empresas. Então isso garante para que, se você estiver usando corporativo, decida você corporativamente antes que seu colaborador decida. Perfeito. Porque ele pode utilizar uma que não está trazendo segurança para o seu ambiente. Agora, vocês diriam que essas IAs especializadas, elas são mais potentes ou mais inteligentes do que as mais generalistas? Porque genial, assim, como ele é só da Microsoft, ele só vai falar que a gente tem que usar uma ferramenta. Não vou não, prometo que não. Prometo que não. Mas por exemplo, o chat GPT, ele é muito popular, né? Porque foi ele que meio que deu acesso à inteligência artificial para todos, né? Então as pessoas costumam usar ele, e talvez só conhecer ele e achar que ele é a única inteligência artificial. Mas eu gosto de falar que ele é um canivete suíço. Tipo assim, ele faz um monte de coisa, mas nem tudo que ele faz ali, ele é bom. Aí, quando a gente começa a entrar numa IA que só faz aquilo ali, ela vai ser muito melhor. Mesmo que você use um prompt simples, né? Mesmo que eu use um prompt simples. Porque ela já sabe toda a estrutura, porque ela só vai falar sobre aquilo. Ela só fala sobre aquilo. Então, quando eu falo assim, quando você usa uma IA que ela é própria para fazer alguma coisa, ela vai ser uma faca guinso. Ela não vai ser um canivete suíço. Então, ou seja, eu entro lá, por exemplo, eu gosto de fazer IA para vídeos, por exemplo, vídeos. Tem uma IA que chama HeyGen, que é para fazer vídeos, HeyGen. A HeyGen, ela é ótima para fazer vídeos. Se você tentar fazer um vídeo, por exemplo, no chat GPT, ele vai fazer um vídeo, mas não vai ficar legal igual ela, que é uma IA própria para fazer vídeos. Agora a gente tem uma IA aí que é o Kling, né? O Kling 3.0. Exato. Essa IA, ela é absurda. Por quê? Eu posso estar me gravando aqui agora, botar uma foto, por exemplo, do Lula, do Bolsonaro, de um político, e eu fazer a voz dele, o trejeito dele, falando, e isso, agora em épocas, principalmente de eleições, isso é assustador. Sim. Ou até mesmo em golpes, porque a pessoa pode pegar a tua voz, o teu vídeo, transformar aquilo ali, mandar um vídeo para a tua família, para aplicar um golpe. Então, ou seja, essas IAs de foto e vídeo que são especialistas em fazer isso, elas estão ficando absurdas. Você olha o vídeo, aí às vezes eu fico olhando assim, 1000 vezes o vídeo para ver se aquele vídeo realmente é verdade. Tem gente até que fala que é para você passar a mão na frente do rosto, porque quando ele está fazendo mapeamento facial, se você põe a mão na frente do rosto, ele não consegue. Mas em breve os bancos já estão fazendo isso. Em breve já vai ter jeito. Quando você vai reabilitar um aplicativo, uma coisa assim, um celular, para o banco, ele já manda, vira o rosto para o lado direito, vira para o lado esquerdo, passa a mão no rosto, afasta o rosto, chega para frente. Por quê? Porque está ficando absurdo as IAs de foto e vídeo, entendeu? E esse que você citou, que é o HeyGen, por exemplo, você faz o clone, seu clone. Eu tenho você clones. Pode pegar ele e fazer, você faz toda a estrutura. Aí você não precisa usar só ele para isso. Você pode escrever, por exemplo, estrutura de roteiros do mês inteiro, você clona seu clone pelo HeyGen e manda ele falar. Você pega um vídeo seu, modelo, modelo, então isso é super legal. Por exemplo, o empreendedor, eu tenho vergonha de aparecer. Também. Você grava um vídeo seu, você vai lá e bota o prompt do que você quer que ele fale naquele vídeo. E ele vai fazer o seu vídeo com o teu clone, com a sua voz. Com a tua voz, falando aquele script todinho para você postar nas redes sociais, para você mandar, para você dar uma notícia, sabe, às vezes você não tá. Esse do Kling também é legal, por quê? Porque às vezes você pode estar toda, porque tem gente assim, igual a gente que é mulher, né? Tô desarrumada hoje. Aí você pode gravar o vídeo todinho, pega uma foto sua, bem bonita,
coloca lá, o que ele faz? Ele transforma aquele vídeo seu todo naquela imagem toda arrumada, com um cenário legal, com um cenário bem bonito. Sim. Então, assim, as Mas IAs... é assustador. É assustador. É assustador, realmente. É assustador. Agora, eu queria saber o seguinte, vocês falaram, né, sobre tantas coisas que a IA faz, e uma das coisas que a gente vê muito sendo abordada é essa questão da substituição de mão de obra. Eu queria saber como que vocês veem esse assunto em específico. Tem um dado do Fórum Mundial que ele fala que 87 milhões de postos de trabalho serão substituídos com inteligência artificial, mas ele também traz um dado que é mais relevante, mais positivo, que 93 milhões de novos postos serão criados. Então, eu vejo que a inteligência artificial, ela não veio para substituir profissões, mas se você não souber, aí sim você vai ser substituído. Então, ou seja, ela veio para adaptar profissões. Então, por exemplo, um fotógrafo hoje, ele não vai ser substituído. É lógico que eu consigo fazer fotos incríveis com inteligência artificial. Mas, por exemplo, hoje já auxilia ele no tratamento de imagem, né? Às vezes a pessoa saiu de um jeito ali, por exemplo, a pessoa, um casamento, antigamente, né? A minha cunhada e meu irmão, eles têm uma foto linda deles com um padrinho que já faleceu, que ele estava com o olho fechado na foto. Hoje, isso, rapidamente, com uma outra foto dele, ele abre o olho, né, vamos dizer assim, e eu consigo recuperar uma foto. Você consegue recuperar fotos antigas de familiares, né, restaurar fotos. Então, ou seja, ela auxilia o fotógrafo, tá entendendo? O filmmaker, por exemplo. Hoje, antigamente, eles deviam gastar, sei lá, meses para editar um vídeo de um casamento, de um evento. Hoje, com a IA, ali dentro, CapCut, né, essas ferramentas assim de edição, eles conseguem muito rápido editar vídeos, então, ou seja, com IA. Então, eu não acredito muito na substituição. Algumas profissões, sim, poderão ser substituídas, mas novas serão criadas, mas muitas profissões serão readaptadas com o uso de inteligência artificial. E eu acho que isso é cíclico, porque isso acontece mesmo quando não tinha inteligência artificial. As profissões, elas vão se atualizando. Com a própria tecnologia. Com a própria tecnologia, por exemplo, se você parar para ver, coisas que a gente hoje em dia já não percebe. Por exemplo, antigamente você tinha cobrador de ônibus. Não existe mais. É uma profissão que caiu em defasagem. Na área, meus filhos vão ter profissões que nem existem. Então, assim, são coisas que ao longo do tempo, não é a IA. É porque a IA, ou as novas tecnologias, elas vêm para substituir coisas que às vezes não é para o humano fazer. E a tendência é que até a gente mesmo tenha várias profissões, né, ao longo da vida. Exato, mas assim, não é que vai diminuir. Eu sou contra simplesmente acabar com uma área sem, assim, se eu não fizer o levantamento antes de se aquilo realmente faz sentido, eu não acho só sair cortando, acho que é uma coisa favorável num processo de melhoria com a IA. Mas, naturalmente, algumas profissões vão ser modificadas. Se for, por exemplo, pensar para a equipe que fazia a parte de marketing digital, hoje em dia, talvez eles não vão gastar tanto tempo para gastar para fazer aquilo, mas eu não tenho o meu tempo para fazer o que eles fazem. Então, eles vão conseguir fazer com mais clientes, num tempo menor. E eles vão ficar mais especialistas. Então, assim, só que o trabalho muda. O meu trabalho mudou, o da Mônica mudou. Na área contábil, praticamente você não tem um trabalho que o contador tinha anteriormente. Não, zero. Então, hoje ele tem que ser aliado ao negócio do cliente para ter sentido. Porque tudo cliente, o próprio empresário, se ele tiver tempo, que é o que não acontece, ele vai no site da Receita, se for uma contabilidade comum, e tira os documentos, os impostos. Que é o que ainda algumas fazem. Se elas não virarem essa chave, também vai ter modificações. Então, a ideia é que as profissões elas sejam atualizadas para melhorar o que às vezes a gente gastava muito tempo para fazer. Então, todas as áreas são assim. Na minha área também é assim. Na minha área, antes, eu tinha que ter uma quantidade maior de pessoas para trabalhar para poder fazer, às vezes, formatação de máquina. Hoje eu não tenho mais. Agora, eu queria que vocês dessem 2 exemplos práticos. Um de uma inteligência artificial que potencializou o sucesso de um negócio e uma que levou o negócio para o fracasso. Era uma concessionária de carro nos Estados Unidos que vendeu um carro que custava, sei lá, $400 mil por $5. O atendimento automatizado, né? O cara foi usando um convencimento ali, viu que era um robô. E aí, no final, ele conseguiu comprar um carro de $400 mil por $5. Meu tá bom. Mas em empresas que dão certo com inteligência artificial, a gente tem aos montes. Porque, assim,
praticamente, quem você vê avançando tecnologicamente hoje, ou não só tecnologicamente, você vê IA aplicada em medicina, você vê IA aplicada em educação, então você vê IA aplicada em suporte, em atendimento, em contabilidade. Todas elas, indiretamente, você vê uma IA ali aplicada. Mas o que a gente sempre defende é que as pessoas fazem o uso, às vezes, não sempre correto, mas tem muitos casos aí, como ela citou, de, às vezes, o uso indevido ou mal configurado, ou tem pessoas que se acham especialistas e fazem tudo com IA e acham que vou conseguir resolver tudo com ela. Por exemplo, a pessoa que fez esse robô ou esse atendimento humanizado, talvez ele nem sabia, não entendia de um processo de como é que ele desenhava. Ele usou um próprio IA para fazer uma outra coisa. E isso acontece muito. Então, muitos projetos de IA em empresas fracassam por não definição do que vai ser otimizado. Isso acontece muito. Então, eu tenho fracassos com Copilot, tenho fracassos com Gemini. Não é por conta da ferramenta. É por conta do uso incorreto. Na grande maioria, você vê o uso incorreto, porque as pessoas acham que elas só vão resolver o problema da empresa dela se ela usar uma IA. E, na verdade, não é isso que acontece. E elas saem colocando de qualquer jeito, e, no fim das contas, como a Manu comentou, o problema foi IA. E não foi. Não foi. Infelizmente, a gente está indo para o finalzinho. Vou fazer uma última pergunta. Pode fazer. A inteligência artificial está prejudicando a inteligência natural? Muito, muito. As pessoas, elas estão com preguiça de pensar, elas estão com preguiça de escrever, né? Então, às vezes você quer mandar... Outro dia eu estava vendo lá num grupo do WhatsApp, né? E a linguagem da inteligência artificial é muito fácil de você detectar ela, principalmente com o uso daqueles travessões, né? E aí eu vi num grupo de aniversários, um grupo que eu faço parte, assim, era alguém que estava fazendo aniversário e o pessoal mandando mensagens de feliz aniversário, e aí você via que as mensagens todas eram feitas com IA. Eu falei, gente, as pessoas, elas não são capazes de escrever assim, parabéns, feliz aniversário, né, que Deus te abençoe, sabe, botar uns emojis, tipo, vai lá no chat para escrever. Isso está acontecendo com os alunos também, para estudo, e aí a gente tem visto, eu tenho visto uma movimentação muito grande das escolas, vi em Londres, né, as escolas em Londres, elas estão retroagindo aos livros, né, tirando essa questão de alunos estudando em tablets, em computador, voltando ao passado, porque a gente está tendo uma geração que é mais burra que a anterior. A gente está caminhando para ter, lá na Inglaterra eles já detectaram isso, que a geração já foi, as médias escolares, né, dos índices daquelas provas, tipo que a gente tem Enem aqui, quando eles pegam a prova do Enem, eles olham a média das notas, né, ela está sendo inferior à dos anos anteriores. E eu acho que é muito por conta disso, porque as pessoas estão com preguiça de estudar, elas não querem mais ler livros, né, elas não querem mais ler um jornal, saber uma notícia, elas entram ali, o que aconteceu? Né, e buscar uma informação na internet. Então, assim, também tem esse lado ruim, que eu falo que é o lado ruim da inteligência artificial. Concordo, 100%. Eu acho que você pode reparar que quando você está num ambiente de trabalho, você pergunta a pessoa se ela sabe fazer isso, dificilmente a pessoa fala que não sabe. Mas a primeira coisa que ela recorre é alguma IA para poder verificar aquilo ali. E às vezes, qual que é o problema? E eu vou falar assim, bem honestamente, isso acontece, já aconteceu comigo. Porque às vezes eu já sabia fazer aquela coisa, assim, fiz aquilo milhões de vezes. Mas como você compartilha várias coisas ao mesmo tempo, você vai otimizando o seu tempo. Só que nessa, você achando que você vai dividir, você não consegue. Recentemente eu passei por um problema pessoal, que eu estava resolvendo um problema de um problema específico que eu estava resolvendo. E nessa eu demorei muitas horas, porque eu estava compartilhando minha atenção para fazer outras coisas, mas eu sabia fazer. No fim das contas, eu tive que parar, fechar meus olhos, e com 20 minutos eu resolvi um problema, que eu estava muito tempo tentando resolver, mas eu já sabia como que era. Eu só estava dividindo a minha atenção. E muitas das vezes, acho que a inteligência, igual a gente comentou lá atrás, né? Acho que inteligência artificial não existe, existe inteligência humana. Mas a inteligência humana hoje, ela está sim sendo degradada porque nós estamos preguiçosos, está mais fácil, e a gente, na grande maioria, as pessoas não querem perder tempo para poder fazer. No ambiente de trabalho, você vê muitas pessoas literalmente não fazendo nem mais busca em Google. E assim, estão fazendo busca só dentro da IA que ela trabalhou, de preferência, para trazer aquilo ali mais rápido para ele, para trazer mais fácil. E às vezes ele sabe fazer aquilo,
Mas e aí entra um outro problema que aconteceu até na minha área. Na minha área de tecnologia, teve uma inflação muito alta de salários, por exemplo, na época de pandemia. Porque as pessoas achavam que sozinhas conseguiam se resolver tudo, e no fim das contas não se resolve. Assim, você trocando experiências, trocando conversa, você aprende muito mais. Mas essa questão de todo mundo pesquisar as coisas dentro de IA, joga a gente dentro de uma bolha onde a gente acha que a gente consegue resolver qualquer coisa, mas não conseguimos. E nem no tempo aceitável também. Mas o que eu vejo também é que as pessoas estão muito imediatistas. Também. Elas querem uma resposta na hora, elas querem resolver na hora, tudo. Exato. E aí isso faz com que as pessoas também nem se deem o trabalho de pensar, deixa eu refletir sobre isso, como é a Exato. melhor forma que eu posso resolver. Já bota numa IA, deixa eu ver o que a IA vai falar aqui que dá para fazer e... Perfeito. A gente está com essa mudança muito grande de... Mas eu acho que essa ideia que você comentou, que outros países estão tomando de fazer um retrocesso, isso deve acontecer. Porque em alguns cenários não tem como você substituir. E não é só substituir, mas assim, fazer com que realmente a gente coloque a nossa cabeça para pensar em algumas coisas que são básicas, só que a gente esqueceu ao longo do tempo de fazer algumas coisas simples. E aí é muito mais rápido fazer, eu não quero me estressar, não quero perder meu tempo para fazer isso. E aí vai para uma outra coisa para poder desviar a atenção, vai para um Instagram, vai para uma outra coisa e deixa aí fazendo. Só que isso, literalmente, numa palavra mais simples, isso emburrece as pessoas. Perfeito. Pessoal, nosso tempo acabou. Vocês têm alguma consideração final que vocês querem deixar? Não, eu acredito que assim, a inteligência artificial ela vem para somar em muitas áreas. O mais importante assim, é que o empreendedor ele tente enxergar quais são os principais pontos e gargalos que estão acontecendo dentro do negócio dele e estudar quais são as melhores ferramentas, talvez encontrar pessoas que entendam mais sobre aquilo, para ele não sair implementando qualquer coisa e depois tendo prejuízo, tendo problemas, né? Eu acho que a IA não é o fim, ela é uma parte do processo, ela não vai ser simplesmente você começar a colocar a IA na frente de qualquer coisa. Eu acho que ele tem que ser parte de um processo que já existe, para que você consiga fazer a melhoria da sua empresa, do relacionamento que você precisa. E eu acho que mais preocupante do que só, às vezes, ultrapassar o processo e depois já colocar o IA é pensar em como que a gente está divulgando e trabalhando com os nossos dados. A gente lida com uma era de informação muito alta. E eu não quero, por exemplo, que meu filho receba uma ligação com um clone meu, com fotos expostas, alguma coisa, tentando tirar proveito da fragilidade humana. Então, acho que a gente tem que usar com muita cautela, mas tem que vir para somar. Perfeito, muito obrigada. E este episódio está sendo gravado aqui no LACOS, o Laboratório de Comunicação e Mercado dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda do Centro Universitário FAESA. E se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, curte, compartilha, manda para todo mundo que é muito importante para nós.